podcast Fazenda Pública em Juízo, com Luiz Vale. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast Fazenda Pública em Juízo. Hoje vamos receber mais uma vez o querido amigo e professor Paulo Mendes, uma das grandes referências do direito processual, um especialista em cortes superiores, em cortes supremas. O Paulo é procurador da Fazenda Nacional, atualmente exerce o cargo de advogado da União adjunto. Ele também é professor do IDP, é mestre, doutor, pós-doutor pela Universidade de Salamanca também. Tem várias obras escritas, são grandes referências no direito processual. E aqui eu citaria, por exemplo, uma que eu gosto demais, que é Coisa de Julgado e Precedente. Segurança Jurídica também é uma outra obra excelente do Paulo. E, inclusive, Coisa de Julgado e Precedente, me corrija se eu estiver errado, Paulo, mas saiu a segunda edição agora, recentemente pela editora Revista dos Tribunais. Então, além de tudo, é um grande amigo, um grande parceiro e alguém que eu tenho uma estima elevadíssima e vai hoje conversar conosco sobre um tema que é pauta da ordem, que é a relevância da questão federal. Esse tema aqui, inclusive, precisa ser debatido à exaustão diante da aprovação do PL 3085 de 2026, que já foi aprovado no Congresso Nacional, e neste momento em que gravamos o podcast, está para a sanção presidencial. Acredito que a gente já vai dispor sobre os principais aspectos desta lei que regulamenta a relevância da questão federal no âmbito do recurso especial e traz alguns nortes, talvez para uma mudança de perspectiva em termos de atuação do Superior Tribunal de Justiça. Então, agradeço ao professor Paulo Mendes, meu queridíssimo amigo, e já entrego a palavra para você, Paulo, indagando se nós teremos, provavelmente, no que diz respeito ao regime jurídico da relevância da questão federal, algo parecido com a repercussão geral. Você tem um grande artigo, um excelente artigo sobre a repercussão geral, inclusive trabalhando muito bem os circuitos e as possibilidades de utilização da repercussão geral. E, nesse primeiro momento, eu quero saber de você se de fato nós vamos ter algo semelhante ou se não, diante da aprovação do PL 3085, como você vislumbra esse cenário. Obrigado mais uma vez, meu amigo, e parabéns pelo trabalho e por ter aceito o convite diante de tantos desafios aí que eu sei que você tem para enfrentar no dia a dia. Obrigado. Olá, meu caro professor Luiz Vale. Para mim, que é uma grande honra estar aqui contigo, a gente falar sobre esse tema que é o frenesi do momento, né? Está todo mundo muito ansioso em relação ao filtro da relevância, que acabou de ser aprovada a regulamentação no Congresso Nacional, está para a sanção presidencial, e o que se comenta aqui em Brasília é que imediatamente após a sanção haverá já regulamentação regimental pelo Superior Tribunal de Justiça. E, de fato, não é à toa que a comunidade jurídica está tão movimentada em torno desse assunto. Porque um filtro recursal em um dos tribunais superiores mais importantes do país é algo que tem a aptidão de modificar significativamente o funcionamento desse tribunal. O acesso a esse tribunal pelos jurisdicionados. E convenhamos, meu caro Luiz, o STJ, muito se fala que o STJ tem que deixar de ser uma terceira instância no Brasil, mas diante da diversidade de tribunais e de prestações jurisdicionais que nós temos no nosso país, na minha avaliação, o STJ ainda cumpre um papel importante de fiscal da aplicação do direito federal nacionalmente. Então vem a grande dúvida, né? Será que agora, com o advento do filtro da relevância, nós teremos um Superior Tribunal de Justiça que vai julgar poucos casos e só vai julgar para formar precedente? Esse é um grande ponto, né? Será que é essa transformação que vai acontecer agora com o STJ? O STJ vai olhar para as instâncias de origem, vai selecionar poucos temas, e esses temas selecionados, uma vez julgados, vão ser julgados por aquilo que o PL vem tratando como regime de relevância do recurso especial, e esse regime de relevância terá uma eficácia de precedente para o país. E
Eu sou um professor, Vale, que eu venho falando bastante sobre esse assunto e trago uma palavra de calma para os jurisdicionados, né? Me parece que dentre tantos professores, profissionais que vêm tratando do assunto, eu sou aquele que vem trazer uma palavra mais amena para dizer: espere um pouco, não vai ser tudo isso que as pessoas estão na expectativa. E eu falo isso, meu caro Luiz, olhando a experiência do Supremo Tribunal Federal. E você citou um texto meu que acabou circulando bastante, né, que é o recurso extraordinário e seus circuitos processuais. Quem tiver interesse é só dar um Google nesse, nesse nome, né, que você vai ver. É um texto curto que eu publiquei no Jota, em que eu tento desmistificar muitas coisas relacionadas à repercussão geral. Então, a primeira pergunta é: o que será o filtro da relevância no Superior Tribunal de Justiça? Será um filtro que vai se aproximar mais da transcendência do TST ou da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal? Qual é a diferença entre esses dois regimes? A transcendência do TST, ela funciona, de fato, apenas como um requisito de admissibilidade do recurso de revista. Se o tema que você veicula no seu recurso de revista não tiver uma transcendência para além do caso concreto, seu recurso pode ser inadmitido. Agora, quando nós olhamos para o Supremo Tribunal Federal, nós percebemos que a repercussão geral no Supremo, ela tem uma polissemia. A repercussão geral no Supremo, ela tem dois sentidos. Ela é vista como um requisito de admissibilidade. De fato, para você entrar no Supremo Tribunal Federal, o seu recurso extraordinário tem que estar tratando de um tema relevante do ponto de vista jurídico, político, social ou econômico, senão você nem entra no Supremo. Mas, uma vez dentro do Supremo, o seu recurso extraordinário pode ser submetido a uma técnica de formação de precedente, que nós chamamos de regime de repercussão geral. Ou seja, a repercussão geral no Supremo tem esses dois significados. Ela é, ora, tratada como um requisito de admissibilidade, ora, como uma técnica de julgamento para a formação de precedente. E por que isso é tão importante no funcionamento do Supremo? Porque, mesmo com o advento da repercussão geral, o Supremo, Vale, não deu as costas para os mais de 40 mil, às vezes 50 mil recursos extraordinários e agravos em recursos extraordinários que chegam por ano no Supremo. Ele não deu as costas para todos esses casos. Por que isso? Porque, como eu costumo falar, quando um recurso extraordinário chega no Supremo, ele pode se submeter a diversos circuitos processuais. Ele pode ser inadmitido, como a maioria é, né? A maioria é inadmitido logo na presidência do Supremo Tribunal Federal, ou ele pode ser simplesmente distribuído para ser julgado nas turmas. E ele vai ter a sua admissibilidade aferida e, eventualmente, o julgamento de mérito nas turmas. Tudo isso, meu amigo, sem formar precedente. Tudo isso sem submissão a uma técnica de formação de precedente. Ou seja, com efeito apenas para o caso concreto. Então, o Supremo, mesmo depois do advento da repercussão geral, ainda julga muitos recursos extraordinários com eficácia apenas para o caso concreto. E aí vem essa questão de tentar desmistificar essa ideia de que o STJ agora só vai julgar para formar precedente. Se o STJ adotar o mesmo modelo do Supremo Tribunal Federal, isso não vai acontecer. Por quê? Porque o Supremo, ele, diante dos recursos extraordinários, ele pode julgar pelas turmas com eficácia apenas do caso concreto, ou ele pode submeter, e esse é o circuito mais importante, ao regime de repercussão geral.
Se ele pega o recurso extraordinário e submete ao regime de repercussão geral, aí sim nós teremos a formação de um precedente. E, na minha opinião, o STJ vai fazer a mesma coisa. O Superior Tribunal de Justiça, ele não vai dar as costas para as centenas de milhares de recursos especiais que chegam por ano. Ele vai dar um tratamento diferente para eles. E aí a gente vai ver como é que vai ser, por que a relevância tem a aptidão de melhorar tanto a situação do STJ. Mas o recurso especial vai chegar no Superior Tribunal de Justiça e ele vai poder ser submetido às turmas para julgamento do caso concreto, ou ele vai poder ser submetido a um regime de relevância para a formação de precedentes. E com isso, nós não temos esse fechamento de portas exagerado que tantos temem. Não é que o Superior Tribunal de Justiça iria simplesmente parar de julgar os tantos recursos especiais que chegam ao STJ. Não, então me parece aí, Paulo, que tem um quê de hibridismo, né? A gente vai, dentro dessa circunstância, ter análise da relevância para o caso concreto, similar ao que acontece na transcendência do recurso de revista do 896 da CLT, e quando assim entender, quando for o caso, especialmente, o próprio STJ pode entender por encaminhar essa questão para um regime da relevância da questão federal, formando então um precedente na linha do que a gente vislumbra um pouco dentro do PL 385, né? Inclusive com uma participação mais ampla, democrática, com intervenção de amicus curiae. Eu achei interessantíssimo, inclusive no PL, a previsão de que nesse regime nós teremos o julgamento em âmbito presencial, até para que se possa ter esse debate mais estendido, né? Não ali uma sustentação oral gravada, por exemplo, mas uma participação mais ativa, inclusive em termos de sustentação oral, de debates no STJ para qualificar esse debate. E acredito que essa sua ideia, ou seja, de tratar de maneira correlata a relevância da questão federal e a repercussão geral, na linha do que já acontece no STF, acaba trazendo um alento, né, para todo mundo que está pensando nesse fechar de portas da Corte Cidadã. Porque, nesse caso, a observância da relevância para o caso concreto permite análise dessas questões sem que necessariamente sejam afastadas da jurisdição do STJ. Então, muito interessante a sua visão, inclusive aqui em termos inclusive, pragmáticos, né, em termos práticos do que provavelmente deve acontecer. Essa análise, inclusive é bom a gente destacar, essa análise do Paulo vai para além do que está do PL, né? É um prognóstico do que deve acontecer em relação à atuação do Superior Tribunal de Justiça. E aí, dentro dessa À visão, luz Paulo... do Supremo, né? Oi? À luz do que vem acontecendo no Supremo. É uma ideia do. Exatamente. A ideia é a seguinte: o STJ vai funcionar dessa forma se ele quiser se espelhar no que vem acontecendo no Supremo. Sim, exato. E me parece que é um caminho salutar diante desse debate que se tem instaurado acerca do próprio acesso ao Superior Tribunal de Justiça. Interessantíssimo, e vamos esperar para ver, né, os termos da regulamentação regimental, porque eu acredito que a regulamentação regimental vai sinalizar, assim como o regimento interno do Supremo sinaliza, como ele vai tratar a relevância da questão federal, que, como você bem destacou, me parece ter uma dupla função, né? Uma função de requisito de admissibilidade, né? E a gente tem que olhar como requisito de admissibilidade, mas também como técnica de formação concentrada de precedentes. E olhando, vamos fazer esse recorte, Paulo, para a formação de precedentes aqui. O que você viu no PL 3085 que te chamou a atenção no que diz respeito a essa sistemática que será adotada na relevância da questão federal para o regime de precedentes? Algo me deixou muito feliz, eu vou te dizer o que foi. Foi a previsibilidade da alteração do 988, parágrafo 5º, para que nós tenhamos a reclamação agora retornando às esferas do Superior Tribunal de Justiça, para que, de fato, né, nós possamos utilizar a reclamação, por exemplo, esgotadas as instâncias ordinárias, se ocorrer o descumprimento de um precedente firmado em sede de relevância da questão federal. A gente sabe que o próprio STJ tinha obstaculizado o uso da reclamação
para, né, a análise da observância dos precedentes em sede repetitivo. Eu achei muito interessante esse retorno da reclamação e a possibilidade de controle da aplicabilidade do precedente firmado na relevância da questão federal. Mas eu sei que nesse recorte que você fez em termos de mudança de perfil do STJ, acredito que a dimensão da formação do precedente pode contribuir para a contenção do volume hoje que a gente tem de processos são aportados para o STJ, mas eu vou deixar para as suas considerações aqui. Não, excelente. Você trouxe várias chaves de leitura aí para a gente desenvolver. E eu vou começar por esse finalzinho, Vale. Porque uma pergunta muito que eu sempre escuto, né, é a seguinte: tá, tudo bem, Paulo. Se o STJ vai funcionar dessa forma, então ele pouco vai se afastar do modelo atual que nós temos de repetitivo. Né? Porque o regime da relevância estaria simplesmente substituindo a sistemática dos repetitivos. Mas aqui que está o ponto. O que o filtro da relevância pode agregar ao Superior Tribunal de Justiça para que ele, de fato, tenha uma revolução na sua forma de julgar, na sua forma de racionalizar a sua prestação jurisdicional diante de tamanha demanda que ele tem nacionalmente. E eu diria, Vale, que o grande detalhe que a relevância agrega ao STJ é a possibilidade dele editar o que eu venho chamando de precedentes negativos. Precedentes negativos. O que são precedentes negativos? Agora, com a relevância, o STJ vai poder pegar determinado tema que ele só inadmitir, que ele costuma já inadmitir, seja por súmula 7, seja por ser questão constitucional, seja porque, de fato, é um tema que não tem maiores repercussões nacionais. Ele vai poder pegar esses temas, vale, e negar relevância a esse assunto. Ou seja, a partir do momento que ele submete a um tema ao regime de relevância, esse julgamento pode dar origem a dois tipos de precedentes. Um precedente positivo, em que o STJ analisa o mérito, informa aos jurisdicionados qual é o conteúdo normativo do direito vigente, mas também pode dar ensejo a um precedente negativo, que é a negativa de relevância, que é dizer aos jurisdicionados que ele, Superior Tribunal de Justiça, não vai apreciar aquele tema. E com isso, nós damos ensejo à aplicação do artigo 1030 do CPC, que é o represamento na origem de todos os recursos especiais que tratarem desse tema. Então, acho que aqui está a grande vantagem que a relevância pode trazer. Então, por que o Supremo Tribunal Federal saiu de um estoque de 130 mil processos para menos de 20 mil hoje em dia? Por que isso? Porque ele começou a afetar muitos temas ao regime de repercussão geral. Afetar muitos temas ao regime de repercussão geral. E quando ele afeta o regime da repercussão geral, ele pode ou definir aquele tema ou negar repercussão geral. Então, os recursos extraordinários sobre isso não sobem mais. Diferentemente do que nós temos hoje. Com o repetitivo, não se tem essa aptidão tão ampla para frear a subida de novos recursos especiais. Então, como é que o Superior Tribunal de Justiça vai mudar a sua forma de atuação e vai conseguir frear, em grande medida, a subida de tantos recursos especiais, por meio de afetação cada vez mais ampla de temas ao regime da relevância. Seja para julgar o mérito, seja para informar que ele não vai julgar aquele tema. A partir do momento que ele fizer isso, não subirão mais recursos especiais sobre esses temas, ficando represados na origem. E aí, Vale, eu queria fazer uma afirmação aqui, que em alguma medida corrobora corrobora o que acontece no Supremo Tribunal Federal e corrobora
essa proposta para o STJ. Não existe no nosso ordenamento jurídico, seja na Constituição, seja na legislação infraconstitucional, qualquer comando que diga que o recurso extraordinário com repercussão geral ou o recurso especial com relevância tenha que ser julgado para formar precedente. Não tem isso. Você pode retirar uma interpretação nesse sentido a partir do texto constitucional, do texto infraconstitucional, a partir da vocação dos tribunais superiores, etc. Mas nós não temos esse comando. Ou seja, essa atuação do Supremo Tribunal Federal em diversos circuitos processuais, na minha visão, é uma atuação absolutamente legítima, seja do ponto de vista constitucional, seja do ponto de vista infraconstitucional. E também será, se for adotada pelo STJ. E eu digo mais, eu vejo com bons olhos, Vale, essa possibilidade de atuação por circuitos diversos. Primeiro, nós não fechamos demasiadamente as portas do tribunal. Segundo, é possível que os temas que chegam no STJ e no STF ainda demandem algum amadurecimento antes da formação do precedente. E esse amadurecimento pode se dar, né, pelo não fechamento de portas inicial e pelo julgamento do caso nas turmas, aceitando recursos especiais, debatendo um tema, para, no momento em que ele estiver devidamente amadurecido, ele ser submetido ao regime da relevância. Então, eu gosto desse modelo. Esse modelo está em sintonia com algo que eu chamo, Vale, de tempo fisiológico de formação do precedente. O que é o tempo fisiológico de formação do precedente? É o tempo necessário para que nós tenhamos um precedente editado com a qualidade que se espera. Ou seja, com o devido amadurecimento, com o devido debate, para que tenhamos um precedente de maior qualidade possível. Então, eu particularmente, não só constatei que é assim que funciona o Supremo Tribunal Federal, como me parece que é um bom modelo. Isso é algo interessante, né? Que faz diz um pouco minha história. Porque eu chego para atuar no Supremo, aí eu coordenei a atuação da PGFN lá por 5 anos, né? E hoje ainda acompanho de perto o Supremo Tribunal Federal. E eu chego no Supremo, Vale, tendo uma ideia de repercussão geral que nós temos na maioria dos livros, né? Que é um requisito de admissibilidade, que o Supremo só julga para formar precedente e tal. E eu me deparo com uma realidade completamente diferente. E aí, você sabe, né, que outro tema que me interessa muito é o estudo dos regimentos internos dos tribunais. E eu percebo, a partir do regimento interno do Supremo e das práticas jurisdicionais da Corte, que não era bem assim que o Supremo lidava com a repercussão geral, e a partir de então eu faço todo esse desenvolvimento dogmático, tentando esclarecer para a comunidade jurídica como de fato o Supremo funciona, até para que nós tenhamos uma melhor aptidão, né, para atuar no STF. E se você me permite, uma última consideração sobre um tema que você já falou com muita propriedade, que é a questão da reclamação. O PL, ele restaura a reclamação, e é interessante que ele restaura a reclamação no caput do artigo 988 e no 988, parágrafo 5º, inciso 2. Qual é a relevância disso? A relevância disso é que o STJ tinha dito inicialmente que não caberia a reclamação justamente por não ter previsão do caput. Então, o PL vai lá e coloca expressamente a reclamação no caput, mas, como deveria ser, ao meu ver, de maneira correta, condiciona o seu cabimento ao esgotamento das instâncias ordinárias. Então, perfeito. Inclusive, a alteração também do 927, né, para prever que a decisão, no âmbito da relevância da questão federal, será considerada um padrão decisório vinculante, um precedente obrigatório, enfim, deve ser observado pelos juízes e tribunais. Mas, como você destacou sobre a sua ótica,
Isso não obriga necessariamente o STF, no caso da repercussão geral, ou o STJ, no caso da relevância da questão federal, a necessariamente aplicarem um rito de formação concentrada do precedente para todas as matérias, né? E me parece, Paulo, que você, não sei se acha pertinente, que talvez o STJ vá reproduzir aquilo que já está assentado no regimento interno do Supremo, a possibilidade negativa da relevância para o caso concreto. Ou seja, para além do reconhecimento da relevância do julgamento dentro desse circuito que você trouxe, também a própria negativa da relevância. Para o caso concreto, o que vai na linha do que você também aqui destacou, do tempo fisiológico da formação do precedente, porque a negativa da relevância para o caso concreto, depois de um tempo, pode ser que o próprio tribunal amadureça a análise desse ponto e entenda por bem reconhecer a relevância dentro da sua perspectiva, né, ali relacionada diretamente ao impacto de ordem econômica, financeira, enfim, e política, jurídica, e trabalhar essa questão no âmbito do reconhecimento da relevância. Mas deixa eu ir para um outro ponto aqui, que eu acredito que é muito pertinente na nossa discussão, e você aqui explicou tão bem como você vislumbra que esse cenário vai ser alocado. Foi importante você fazer referência a essa inclusão do 988 CAPTCHA, né? Que a ideia do STJ foi justamente essa: olha, não está previsto no CAPTCHA, foi subtraído do CAPTCHA, remanesceu no parágrafo quinto, então foi um equívoco do legislador que não retirou do parágrafo quinto, apesar de ter retirado do CAPTCHA, né? Com todas as vênias aí a previsão do STJ. Mas eu queria que você falasse um pouco daquelas circunstâncias que estão relacionadas à chamada presunção de relevância. Me parece como é que essas questões vão ser tratadas pelo Superior Tribunal de Justiça, ou como você imagina que elas serão tratadas, né, diante da modificação constitucional e do PL 3085, né, já provavelmente daqui a pouco, como a lei que vai regular a relevância da questão federal. Essa presunção é absoluta, relativa? Como é que o tribunal vai trabalhar com essa presunção? Excelente, esse é um grande tema também. Sobre só uma palavra sobre o que você falou da negativa de relevância para o caso concreto. Isso aí é bem interessante, é algo que já existe no Supremo e reforça essa percepção, essa forma de explicar o funcionamento do Supremo que eu venho divulgando tanto, né? Que há no Supremo hoje dois procedimentos muito claros para mim. Um procedimento que eu chamo de procedimento comum, que para onde vai a maioria dos recursos extraordinários com julgamento apenas para o caso concreto, e o procedimento do regime da repercussão geral, que forma precedente. E aí, nesse procedimento comum, em que o julgamento vai apenas para o caso concreto, é possível também que haja negativa de relevância para o caso concreto. Né? O Supremo é assim em relação à repercussão geral. E tudo indica que o STJ também vai poder negar relevância com eficácia apenas para o caso concreto. E aí vem a pergunta: e cadê os 2/3 que a Constituição exige? A Constituição exige, né? Para negar relevância, você tem que ter 2/3 do colegiado. E eu E acrescento, a gente pode ter negativo de relevância pelo relator? esse é o ponto. Esse é o ponto. E aí vem a pergunta: poderia o relator? Porque no Supremo pode. O Supremo tem uma regra que permite isso. No STJ também vai ter. Claro, estamos vaticinando, né? Não conheço a regulamentação regimental do STJ. Eu soube que já está bastante avançada, mas não é pública. Ainda está em debates internos do STJ. Mas tudo indica que o STJ também vai adotar essa negativa para o caso concreto. E aí, a negativa para o caso concreto, monocraticamente, pelo relator, não estaria, em tese, violando a Constituição Federal que exige 2/3? Como é que o Supremo contorna essa exigência? Ele diz que eventual agravo interno que impugna essa decisão tem que ser rejeitado por 2/3 do membro do colegiado. Ou seja, ele trabalha com aquela ideia de que um julgamento monocrático nada mais é do que um julgamento por delegação do colegiado. E aí ele garante os 2/3 constitucionais se a parte provocar o tribunal por meio do agravo interno. Qual é o detalhe?
E aí, isso aqui me parece que na prática vai acontecer bastante. Provavelmente vai. Esse agravo interno será colocado na sistemática de julgamento virtual, que a gente sabe que o poder de influência dos advogados é muito baixo, né? Então, vai ser um caminho, um circuito dentro do STJ que, por meio da negativa de relevância para o caso concreto, muitos recursos especiais serão inadmitidos. E aí, vamos lá. O ponto que você me traz é da presunção de relevância. Estamos, portanto, lá no artigo 105, parágrafo 3º da Constituição. A emenda regimental da relevância, ela teve uma diferença significativa em relação à repercussão geral, porque ela trouxe vários pontos em que o Constituinte tomou a iniciativa de dizer, nesses casos, haverá relevância. Haverá relevância. Então, eu estou aqui com o parágrafo 3º do 105 aberto, e a redação é a seguinte: haverá a relevância do parágrafo 2º nos seguintes casos. E aí ele começa lá, né? Ações penais, ações de improbidade administrativa, ações cujo valor ultrapasse 500 salários mínimos, ações que possam gerar inelegibilidade, contrariar a jurisprudência do STJ e outras hipóteses previstas em lei. O PL não traz outras hipóteses, né? Então a gente esperava que o PL pudesse trazer, né, outras situações, como IRDR, ações coletivas. O PL não trouxe. O STJ tampouco vai querer novas hipóteses, então a dúvida até se isso poderia ser criado regimentalmente, mas na prática, com quase certeza que não irá, porque é algo ruim para o STJ ter esses freios. E aí, na literatura, a gente escuta falar de hipótese de presunção de relevância. A minha pergunta é, será que de fato a gente poderia falar de uma presunção, e que essa presunção poderia ser relativa? Por quê? Porque, na minha perspectiva, e aqui é uma questão de respeito ao elemento democrático do nosso país, ao princípio democrático. Na minha perspectiva, eu não gosto dessas hipóteses de presunção de relevância. Mas a relevância só passou no Congresso Nacional porque houve essas exceções. Porque ele diz, olha, você quer um filtro? Tudo bem. Mas eu quero retirar desse filtro, disse o Congresso, disse o Constituinte. Eu quero retirar desse filtro algumas situações. E aí ele disse, olha, causas de alto valor, acima de 500 salários mínimos. Não diga que não tem relevância. Causas penais, improbidade administrativa. Não diga que não tem relevância. Esses recursos, logicamente, podem ser inadmitidos por outros motivos, né? Matéria fática, questão constitucional, direito local, mas não pela falta de relevância. Então, essa é a minha opinião, Vale. Na minha avaliação, nessas situações, o STJ não poderia dizer que nega relevância. Que esse foi o comando constitucional. Foi isso que o Constituinte aprovou. Mas essa posição não é pacífica. E eu não duvido nada do Superior Tribunal de Justiça aplicar o filtro da relevância, inclusive nesses casos. Vou dar um exemplo bem polêmico. Imaginem que nós estamos tratando de um tema aqui de responsabilidade civil. Responsabilidade civil. E aí o STJ submete ao regime de relevância esse tema de responsabilidade civil e ele decide que esse tema não tem relevância, formando um precedente negativo. Certo? Precedente negativo, STJ não vai analisar esse assunto. Ponto final, artigo 1030, não sobe mais nada. Se foi inadmitido na origem, quanto a essa inadmissibilidade só cabe agravo interno,
e acabaram-se os meios recursais. Só que, no dia seguinte, o professor Luiz Vale, grande advogado que é, está advogando em uma causa de mais de 500 salários mínimos, tratando precisamente desse tema. A pergunta é: o STJ pode negar relevância, Vale, ao seu recurso especial? O seu recurso especial pode ficar sobrestado na origem, aplicando, portanto, o precedente negativo? Na minha opinião, a resposta é negativa. Na minha opinião, o STJ vai ter que processar o seu caso. O seu caso vai ter que subir ao Superior Tribunal de Justiça. Eventualmente, ele pode ser inadmitido, pelos diversos motivos que a gente conhece. Mas, eventualmente, ele pode ter o mérito apreciado com eficácia apenas para o caso concreto. Mas, a gente pode até dizer, Vale, que essa decisão com eficácia apenas para o caso concreto, ela terá um forte efeito persuasivo aos demais casos que não subirão ao STJ, mas não terá força de precedente. Nada impede, é verdade, de o seu caso fazer com que o Superior Tribunal de Justiça reformule o seu juízo a respeito da relevância do caso e submeta o caso ao regime de relevância. Nada impede. Porque essa é uma outra coisa que eu costumo falar do Supremo Tribunal Federal, Vale. O juízo sobre repercussão geral, tanto para dizer que tem repercussão geral, quanto para dizer que não tem repercussão geral, não é um juízo definitivo, absoluto, irreversível. O regimento interno do Supremo tem a possibilidade de negativa de repercussão geral a temas em que já houve o reconhecimento da repercussão geral. E o STJ, eventualmente, vai poder voltar atrás e rever juízos que ele fez sobre a negativa de relevância. Exatamente, me parece que essa possibilidade abre as portas para que a gente tenha uma revisitação, exatamente, daquele posicionamento anterior. Os casos de presunção que vão continuar sendo processados podem levar o tribunal a amadurecer uma nova visão sobre aquele caso, com base nos argumentos retratados, e revisitar não só, por exemplo, a questão relacionada à relevância, mas até mesmo provocar uma superação de um precedente que o tribunal lavrou. Então, acredito que as hipóteses do parágrafo 3º também do 105 podem possibilitar essa abertura para revisitação e para amadurecimento do próprio tribunal, que a gente sabe, né, que por mais que nós estejamos falando aqui estabilidade, uniformidade, coerência e integridade, isso não significa que o tribunal não possa evoluir diante de circunstâncias supervenientes. E essa abertura que se tem com o parágrafo 3º e a presunção pode servir exatamente para esses casos e fazer com que o tribunal reveja, né, o seu posicionamento de algum modo. Mas, como você falou, esse não é um tema pacífico, não é algo que está apacentado, porque, de fato, ainda gera uma certa controvérsia, especialmente para aqueles que dizem que se assim não for, ou seja, se não tivermos um posicionamento contrário ao que você está trazendo aqui, isso pode fazer com que o tribunal continue julgando muitos, né, recursos e o efeito de racionalização decisória pode não ser observado a contento. Mas me parece que o legislador constituinte, ao estabelecer as hipóteses de previsão, ele provoca o tribunal para agir, por mais que nós tenhamos um precedente negativo, como você trouxe aqui. Porque, caso contrário, eu estaria obstaculizando a análise dessas questões, porque a divisão, inclusive, é por matéria, né? Ou seja, se eu estou tratando de improbidade, nesse caso da improbidade administrativa, por exemplo, se estou tratando de improbidade, eu tenho que processar a análise daquele caso diante da presunção de relevância. Então, esse é um aspecto que vai ser muito discutido, debatido. Vamos ver como é que a situação vai se desenhar no STJ, mas eu tendo a concordar contigo nesse ponto, né? Especialmente porque essas hipóteses de presunção, elas provocam a análise do caso, né? Provoca a análise do caso. Você falou também de um aspecto, até voltando um pouco no circuito, né, do que você chama ali de procedimento comum, talvez,
do processamento da repercussão geral, mas aqui trazendo para a relevância da questão federal, que seria a morte do processamento do RESP segundo a sistemática repetitiva. O STF jamais utilizou praticamente isso, letra morta, e para o Superior Tribunal de Justiça, acredito que com a relevância da questão federal, esse é um ponto também a ser debatido, que é o fim do rito dos repetitivos, que para alguns pode, de algum modo, também subtrair essa possibilidade de amadurecimento, se não for adotada a premissa que você aqui adotou, da relevância da questão federal para o caso concreto, que permite esse amadurecimento. Porque a partir do momento que os recursos chegam ao STJ e ali você tem a afetação e eventualmente o processamento segundo a sistemática repetitiva, você antes teve, né, julgamentos ali de vários recursos no âmbito do tribunal. Agora eu te pergunto, Paulo, essa previsão que está no agora, acrescido 1035-A do Código de Processo Civil, né, com o PL, que diz que submetida ali o recurso à sistemática da relevância da questão federal, o tribunal, o STJ, pode suspender, né, os processos, que já é adotado, inclusive, correlatamente no próprio Supremo, em sede de repercussão geral, a título preventivo, né? Mas há a possibilidade dessa suspensão com prorrogação por igual prazo, né? O prazo seria de 6 meses, prorrogado por 6 meses. Eu fico pensando que a gente sabe, acompanhando essa temática repetitiva, que tem casos que se estendem, né, por mais tempo. Você acredita que isso de aplicabilidade peremptória, ou a gente, por óbvio, porque como a redação do dispositivo fala, prorrogação uma única vez por igual período, e parece que a gente tem um prazo amarrado, né? Mas não sei se isso vai ser cumprido diante da multiplicidade de casos que a gente tem que duraram mais tempo, mais do que um ano dentro desse procedimento, que às vezes decorrem até das participações múltiplas que se tem para contribuir com a formação do precedente. Como é que você viu a inclusão desse dispositivo? Você acha que ele tem factibilidade, possibilidade de aplicação prática? Excelente. É importante lembrar, Vale, que na redação original, na redação atual do Código de Processo Civil, se a gente olha ali tanto o 1035 quanto o 1037, há verbos ali imperativos, né? No sentido de que deverá haver a suspensão dos processos, né? A partir do momento que você tem o reconhecimento do regime de repercussão geral e o regime e os repetitivos, no 1037, a princípio, nós já teríamos a suspensão nacional dos processos. Só que a jurisprudência olhou para esses verbos imperativos e não deu muita bola. Tanto o Supremo quanto o STJ entendeu que era uma faculdade do relator suspender nacionalmente ou não. E aqui, para além de todas as críticas que podem ser feitas à não observância desses dispositivos, me parece, Vale, até pela experiência no dia a dia aqui nos tribunais superiores, que nós precisamos dar menos relevância aos relatores, principalmente diante de técnica de formação de precedentes. Porque imagine, se você tem um relator que não quer fazer a suspensão nacional, e os processos estão tramitando, eventualmente transitando em julgado, eventualmente vão dar ensejo a ações rescisórias posteriores, eu já enfrentei exatamente essa situação. Eu não poderia levar isso ao colegiado, né, para poder submeter ao colegiado, ver se o colegiado suspende nacionalmente ou não. Atualmente, se um relator não decide sobre o assunto, você não tem como levar ao colegiado. E é o que geralmente acontece. Então, situação de hoje. A suspensão nacional depende de uma decisão do relator para proceder a essa suspensão nacional. É importante nós fazermos uma distinção também, antes de avançar, vale? É necessário distinguir suspensão nacional de processos, que suspende os processos desde a primeira instância, segunda instância, congela tudo, aguardando a formação do precedente, de sobrestamento na origem. O sobrestamento na origem é o sobrestamento do recurso especial e do recurso extraordinário após a interposição do recurso especial e do extraordinário, mas não antes.
né? Então, se um tema é submetido ao regime da relevância ou submetido ao regime de repercussão geral, desde a submissão, é importante dizer isso, desde a submissão, não sobe mais nada. Então, os processos ficam sobrestados. Esse dispositivo que nós estamos lendo, ele diz respeito à suspensão nacional e não ao sobrestamento. Tá? Feita essa, porque o sobrestamento sempre haverá. Não subirá. Não subirá recurso especial ao STJ, não subirá recurso extraordinário para o Supremo, enquanto não for julgado o regime de relevância e o regime de repercussão geral. Dito isto, vem a sua pergunta. Paulo, o legislador não quis dar uma suspensão tão ampla, né? uma carta tão aberta para o tribunal e disse, olha, você tem 6 mais 6, 6 meses mais 6 meses para julgar a relevância sob pena de a suspensão cair. Na minha opinião, o que o STJ pode fazer diante disso é ir prorrogando por mais 6 meses e 6 meses, enquanto ele não julgar. Pela dicção legislativa, ele poderia fazer isso? Não. Mas ele também foi bastante irreverente à lei vigente atual. E se ele não fizer isso, a consequência, ao meu ver, vai ser o levantamento da suspensão nacional e o regular trâmite dos processos nacionalmente até a interposição do recurso especial e do recurso extraordinário, momento em que, de fato, esse processo ficará sobrestado na origem, aguardando o julgamento. Não, perfeito, meu amigo. Deixa eu te perguntar outra coisa. A gente olha para o. Tem algumas falhas em termos de técnica legislativa no PL, enfim, mas o que eu percebi aqui, por exemplo, é que ele faz referência, altera alguns dispositivos do Código de Processo Civil, 927, 988, enfim, 932, e deixa de fazer referência a dispositivos importantes, como, por exemplo, o 332, que trata da improcedência liminar, né? O 311, que trata especialmente da tutela de evidência. Assim como a gente já vem e bateu nessa tecla em outras oportunidades, essa interpretação do que se refere especialmente ao 927, a sua projeção para outras circunstâncias, nesse caso também se imporá, né? Porque eu não vejo como, por exemplo, você não ter a possibilidade de julgar improcedente liminarmente quando a questão já foi decidida com base na relevância. Eu não vejo como deixar de deferir uma tutela de evidência quando a questão já foi julgada com base na relevância. Então, me parece que essa tecnia, que deixou de observar a necessidade de diálogo com esses dispositivos, não vai impedir, como a gente viu, né? Se eu pegar aqui o 496, que trata da remessa necessária, né? Até gravei aula hoje sobre remessa necessária no curso da Fazenda Pública lá da EMEG. Falando de remessa necessária, não tem como, com base no parágrafo 4º, você deixar de aplicar, né, a dispensa da remessa se já houve julgamento também com base na relevância. Então, parece que essa leitura tem que ser transversal, né? A lei vai ser em breve publicada e eu não vejo como fechar as portas para isso, né? Eu até estava falando que no 496, por exemplo, tem decisões lá na dispensa da remessa necessária, decisões do Supremo em série de controle concentrado ou difícil de constitucionalidade. Eu não posso dispensar a remessa com base na decisão do Supremo, tenho que fazer uma leitura conjunta com outros dispositivos. Eu queria te ouvir aí como é que você vê essa questão e alguns dos problemas que você identificou também, ou algumas críticas de algum modo ao PL 3085, que em breve será a lei que regulamentará a relevância. Para além dessa questão que eu trouxe, mas outros pontos. Não, excelente. Sobre esse tema, especificamente da substituição do regime da sistemática dos repetitivos, na minha avaliação, Vale, com o julgamento sobre o regime da relevância, ele vai englobar a sistemática dos repetitivos. Não vai mais fazer sentido o STJ ficar submetendo a sistemática dos repetitivos quando ele tem a técnica do regime da relevância. E como você bem disse, foi exatamente isso que aconteceu no Supremo. No Supremo não existe a figura do recurso extraordinário repetitivo. Não existe, não se trabalha com essa categoria no STF. E eu falo isso de forma peremptória já há alguns anos,
E vira e mexe, alguém me perguntar, Paulo e tal, mas aqui o Supremo citou recurso extraordinário repetitivo, mas geralmente quando ele fala sobre isso, é uma citação se reportando aos dispositivos do CPC que trata do recurso extraordinário repetitivo. Mas não que ele adote essa nomenclatura na sua técnica de formação de precedentes no controle difuso de constitucionalidade. E aí eu até brinco com os meus alunos, vale, dizendo o seguinte: sempre que você vir no CPC o nome recurso extraordinário repetitivo, risca e coloca em cima regime de repercussão geral. No STJ, ao meu ver, vai acontecer a mesma coisa. Eu acabei de publicar um artigo no Jota com o professor Rodrigo Becker, e foi um artigo, vale, eu queria recomendar vivamente aí para os nossos ouvintes, porque foi um artigo que nós fizemos uma análise minudente do PL. Minudente. O nome do artigo é PL da relevância do recurso especial, análise crítica e sugestões de aprimoramento. Fizemos uma análise minuciosa do PL e um dos pontos que nós criticamos é justamente isso que você traz agora, que é o fato de a adequação do regime de relevância, adequação sistêmica do regime de relevância aos demais dispositivos do Código foi feita de maneira incompleta. De maneira incompleta. Então, e aí nós apontamos vários dispositivos que deveriam também ser alterados para incluir decisão sobre o regime de relevância. Porque a decisão sobre o regime de relevância, ela terá a mesma força ou mais do que a decisão dos repetitivos. E se isso é verdade, sempre que você ler algo no código relacionado aos repetitivos, isso deve se aplicar também ao regime de relevância. Então, eu espero que alguma lei posterior faça essa adaptação mais ampla para não deixar nos operadores do direito essa dúvida que você traz. Para não deixar essa dúvida. Por quê? Teoricamente, doutrinariamente, nós vamos escrever isso. Nós vamos escrever que, olha, onde tiver escrito repetitivo, leia-se também regime de relevância, ou seja, as decisões proferidas sobre o regime de relevância terão a mesma aptidão que tem as decisões dos repetitivos. Tanto é que uma das belezas do PL foi ter trazido para o 927 o regime de relevância. E ao trazer para o 927, ela dá um primeiro passo para instaurar o nosso sistema de precedentes. Por que nós temos um sistema de precedentes? Porque não existe apenas a premissa de observância dos precedentes, que está no 927, mas sim há uma repercussão ampla em todo o ordenamento jurídico, sistêmica, portanto, dessa premissa. Né? O Código de Processo Civil, em suas diversas passagens, ele reage a essa premissa e ele diz, olha, a partir de agora, se você ajuiza uma demanda contra precedente, você vai ter uma improcedência liminar do pedido. Se você ajuiza uma demanda em consonância com precedente, você tem a aptidão de ter uma tutela de evidência, né, invertendo o ônus do tempo do processo. Você não tem remessa necessária, você tem possibilidade de decisões monocráticas, você tem toda a sistemática do 1030, na execução fiscal, na execução provisória, ela pode ser completa, independentemente de caução, ou seja, há várias repercussões em razão desse tipo de precedente. Então, o PL andou mal ao não contemplar todas essas situações, deixando essa dúvida nos jurisdicionados. Mas, ao meu ver, isso vai acabar sendo conformado na prática. Né? Não é um problema que, ao meu ver, vai se refletir na prática, porque, de fato, nós vamos, onde tiver escrito repetitivo, a gente vai dar a mesma consequência. Olha, até um enunciado no FPPC sobre isso já. Excelente, excelente. Eu acho que vale muito a pena, viu? Vale muito a pena. Vale dizer que os enunciados do FPPC, vamos explicar aqui para todo mundo? Vale. Você quer explicar o que é o FPPC ou explico eu?
Você é o gestor máximo aí, junto com o Carol, com o Fred, então fica à vontade. Tá, vamos lá. O FPPC, meus amigos, é o Fórum Permanente de Processualistas Civis, capitaneado pelo professor Fred Didier, que acontece todo mês de março em Brasília. É um momento em que processualistas de todo o país se encontram em Brasília para fazer um esforço doutrinário, são vários professores, vários teóricos, para fazer um esforço doutrinário para melhor interpretar o processo civil brasileiro. E nesse esforço de interpretação, nós editamos enunciados. Vocês procurarem na internet, vocês vão achar a lista de enunciados do FPPC, que hoje em dia é citado em vários livros, é citado pelo Superior Tribunal de Justiça, é citado pelo Supremo Tribunal Federal. Ele já ganhou atenção internacional, vale. Recentemente, um jurista russo fez menção ao Fórum Permanente de Processualistas Civis. Juristas de outros países vêm para o Brasil para acompanhar o FPPC. Fica o convite, né, para quem tem interesse no processo estar conosco no Brasil. E aí o Vale já trouxe aqui uma ideia de enunciado, né? Dizer que todas as disposições relacionadas aos recursos repetitivos devem ser aplicadas também às decisões proferidas sob o regime de relevância, com o que já conta com a minha aprovação lá no plenário. Meu amigo, e tem algum ponto aqui que a gente deixou de abordar que você ainda gostaria de destacar, de sublinhar, talvez falar sobre o prazo de vacatio legis de 30 dias, pouco tempo, ou está razoável diante do que a gente já discutiu em termos de relevância? Também a aplicabilidade do requisito da relevância temporal, né? A partir de quando ele vai ser exigido, diante do que prevê também o PL 3085. Se você quiser comentar esses pontos ou outros também adicionais, e aí já passa a palavra para você, para as suas sugestões. Você fez algumas, mas sugestões de outras leituras. Se você puder apontar aqui para quem está nos ouvindo para aprofundar o tema, acho que esses dois aspectos são importantes aí para a gente caminhar para o final da nosso podcast, que passou voando, diga-se de passagem, né? Toda vez que a gente conversa, Paulo, o tempo voa, né? É verdade, amigo, é verdade. Sobre os mais diversos assuntos, né? Exatamente, diga-se de passagem. Mas vamos lá. Alguns pontos que eu queria enfatizar nesse finalzinho para que o nosso ouvinte fique atento. Em primeiro lugar, o regimento interno do Superior Tribunal de Justiça terá uma grande participação na regulamentação da relevância. É importante verificar que o artigo 6º do PL, ele diz expressamente que o Superior Tribunal de Justiça, em seu regimento interno, deverá estabelecer as normas necessárias à execução desta lei. E aí, vale, eu gosto muito quando isso acontece, porque eu tenho um livro chamado Regimentos Internos como Fonte de Normas Processuais. Inclusive, está saindo agora a segunda edição. Fica aí o jabá do meu livro. E esse tema vem ganhando cada vez mais importância. Né? Porque quando eu escrevi sobre esse assunto, vale, sobre sugestão do professor Fred, porque ele é fruto do pós-doutorado que eu fiz com o professor Fred Didier na Federal da Bahia, quando o Fred me sugeriu o tema, eu olhei assim, acho que não é um tema menor esse. Tá? E aí depois eu fui estudando o tema, eu fui me encantando pelo tema e escrevi o livro, dialogando muito com a Escola de Teoria do Direito, da qual eu sou oriundo, né, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com Humberto Ávila, Daniel Tidiero, Carlos Alberto Alvaro de Oliveira e tantos outros. Esse tema vem ganhando uma repercussão muito grande, né? Que é a aptidão dos regimentos internos a editarem normas processuais. E uma das categorias, eu tento fazer lá uma classificação das normas regimentais que nós podemos encontrar em regimentos internos, as normas processuais, né, que nós podemos encontrar em regimentos internos, e uma das classificações que eu aponto são as normas processuais regimentais decorrentes de delegação
legislativo, que é quando o legislador expressamente delega ao regimento a possibilidade de regular o processo civil. E aqui é um exemplo. Eu tenho até que atualizar agora, já vou começar a preparar a terceira edição, porque nós temos mais esse exemplo de uma delegação muito importante. Diga-se de passagem que nós já temos no 1036 do CPC para que o Superior Tribunal, para que o regimento interno do tribunal edite normas processuais que vão regular a sistemática da relevância dentro do tribunal. Então, atenção para isso. Nós precisaremos estudar o regimento interno do Superior Tribunal de Justiça para bem entender a sua dinâmica de funcionamento. Segundo ponto que eu queria tocar diz respeito à reafirmação de jurisprudência. Reafirmação de jurisprudência. Quando um tema for submetido ao regime de relevância, eu disse para você que nós podemos ter dois precedentes, um precedente positivo e um precedente negativo. O precedente positivo, ou seja, a definição pelo tribunal do conteúdo normativo do nosso direito federal, pode se dar por dois caminhos. Nós podemos ter um procedimento completo, amicus curiae, audiência pública, Ministério Público, né, que é um procedimento completo de formação de precedente, ou nós podemos ter um fast track, um procedimento sumário, em que o STJ vai imediatamente já reafirmar a sua jurisprudência. E como você bem colocou, essa reafirmação da jurisprudência pode se dar por meio virtual, por meio de sessões virtuais. E eu chamo a atenção disso porque muitas vezes há dúvidas se de fato a jurisprudência está pacificada. Então é algo extremamente preocupante que nós temos que estar atentos e que o Superior Tribunal de Justiça deve usar com muita parcimônia. Não deve, portanto, colocar nesse procedimento sumaríssimo de formação de precedente temas sobre os quais haja alguma divergência a respeito da sua pacificação. É um procedimento bastante útil no Supremo, o Supremo se utiliza bastante dele, mas que requer esse cuidado, né? Essa atenção. Um outro ponto que também me parece importante é sobre a participação de terceiros na análise da relevância. A partir do momento que o STJ entende que um tema ele é relevante e transcendente, tem uma repetitividade, é um tema que tem grande impacto nacional, e submete esse tema para o reconhecimento ou a negativa de relevância, veja que é o primeiro juízo, não é o juízo de mérito já. Essa é uma das decisões mais importantes do Supremo em relação à repercussão geral e vai ser do STJ em relação à relevância. Mais importante. Porque o STJ pode fechar suas portas para aquele tema. E qual é uma crítica que eu faço bastante à sistemática do Supremo? A participação dos jurisdicionados nesse momento processual é muito baixa. Muito baixa. Não tem previsão de sustentação oral, não tem previsão de intervenção de amicus curiae. Na verdade, deixa eu me corrigir, o 1035 do CPC permite a intervenção de amicus curiae, mas na prática não tem sequer instrumentos tecnológicos para amicus curiae intervir. Já aconteceu de amicus curiae atravessar a petição do processo e tal, mas com uma eficácia muito baixa. E no STJ, tudo indica que vai acontecer a mesma coisa. Então, esse é um ponto que eu critico no PL, porque, diante da relevância dessa decisão sobre a existência ou não de relevância, a importância dessa decisão, nós deveríamos ter uma maior abertura para a participação do jurisdicionário, uma grande transparência, publicidade, para que nós possamos, de fato, participar desse momento processual, de maneira que essa decisão seja com a maior qualidade possível. Né? Meu amigo, acho que eu já falei demais, esse tema é infinito, a gente poderia ficar o dia inteiro aqui conversando. Eu acho que a gente abordou os principais
tópicos. Acho que o nosso ouvinte ele sai com uma visão mais qualificada a respeito do que será o filtro da relevância e do que será o Superior Tribunal de Justiça após o seu advento. E, como sempre, é uma honra para mim, uma grande alegria estarmos juntos aí nas nossas parcerias acadêmicas. Eu te agradeço mais uma vez aí pelo convite. Eu que agradeço, meu amigo. De fato, aqui a gente teve a oportunidade de ter uma visão ampla e vertical do tema da relevância da questão federal, inclusive à luz do projeto de lei que em breve virará a lei que regulamentará a relevância da questão federal. É sempre um prazer, meu amigo, uma honra enorme te ouvir, né? Vocês viram mais uma vez, porque a gente já teve a oportunidade de contar com a participação do professor Paulo Mendes. Eu lembro que a gente discutiu os temas de repercussão geral 881 e 885, falamos sobre esse tema aqui no podcast Fazenda Pública em Juízo. Inclusive, diga-se de passagem, viu, Paulo, foi um dos episódios mais ouvidos aqui do podcast Fazenda Pública em Juízo, foi aquele que eu gravei contigo sobre esses temas. E tenho certeza que esse também, até pela importância do tema, mas não pela importância do tema só, mas por quem está tratando do tema aqui, que é você, que é uma pessoa que eu admiro muito, que de fato tem contribuído sobremaneira para o nosso cenário processual com a discussão de temas relevantíssimos. Você lembrou do livro sobre regimentos internos, que eu já citei exaustão em vários dos meus trabalhos, livro importante, né, para a categorização, inclusive, dos regimentos internos enquanto fontes do direito processual. Lembro que fiz um estudo com o professor Marcelo Mazzola, querido professor Marcelo Mazzola, deixar um abraço aqui para ele também, e nós escrevemos sobre divergências qualitativas e quantitativas e analisamos todos os regimentos internos dos tribunais do país para verificar como os tribunais tratavam essa questão da divergência qualitativa e quantitativa, e nós identificamos que, a depender do tribunal que você tivesse ali uma certa discussão, o resultado seria um ou outro. Isso está no artigo nosso disponível até na academia.edu. Mas a gente citou o teu trabalho é muito relevante, assim como outros, e a gente espera te receber mais vezes. Parabéns mesmo, obrigado, meu amigo, pela parceria de sempre, dentro e fora de campo, né? Que são mais importantes, dentro e fora de campo, e espero te rever em breve. Obrigado, parabéns pelo trabalho. Pessoal, né, ouçam mais de uma vez esse podcast, tem informações riquíssimas aqui. Mandar um abraço para Paulo. A gente tem tanto colegas da advocacia pública que ouvem o podcast, como pessoas que estão estudando para concurso. Tem muita gente que quer entrar na carreira da advocacia pública, mas a gente tem ouvido muitos feedbacks de colegas nossos da Advocacia Geral da União, né, não só dos procuradores dos estados e municípios, que ouvem o podcast, que agora estão se debruçando sobre essa questão por conta da formulação dos seus recursos especiais e da atuação no STJ, no processo de formação de precedentes, né? Acho que esse ponto é muito importante. Então, obrigado mais uma vez e tamo junto, a gente se vê na próxima. Valeu, meu amigo. Um abraço, pessoal, a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau, até mais.